Nesse vídeo eu vou te contar a história de uma das grandes estrelas da ginástica olímpica mundial que se viu obrigada a levar o seu corpo a um limite tão absurdo que, além de deprimida, ela acabou presa numa cama nos 30 últimos anos da sua vida e se sentindo culpada. Essa história tem tudo a ver com burnout. Nós vamos fazer um paralelo aqui das duas coisas para você entender melhor o efeito moral que o estresse crônico teve na sua vida. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante para a nossa conversa aqui. Gente, eu não sei como é que a história dessa menina ainda não virá um filme, porque é uma das coisas mais chocantes que eu li nos últimos tempos. É uma ginasta russa chamada Helena Mukhina. Ela era uma das maiores estrelas mundiais no esporte na década de 70. Para você ter uma ideia, ela era a única que conseguia bater as notas da Nadia Comaneci. Jovem, segue a referência. Nadia Comaneci era uma ginasta tão absurdamente boa que ela foi o primeiro 10 perfeito. O painel que mostrava as notas não tinha nem espaço para uma nota de 2 dígitos. Apareceu 1. A gente precisa de um contexto aqui. A década de 70 era a época da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas potências mundiais de sistemas opostos e ficavam basicamente vendo de quem era o maior em todas as áreas, né? Quem chegava primeiro na Lua, quem conseguia primeiro sei lá o que lá, e que atletas eram melhores. Ou seja, o governo russo, nós estamos falando aqui de políticos, de forças armadas, pressionava os técnicos dos esportes, que por sua vez pressionavam os atletas, porque se o desempenho dos atletas não fosse bom o suficiente, o técnico acabaria no esquecimento. A Helena Mukhina era uma menina de 12 anos que começou a treinar ginástica porque ela amava muito fazer aqueles movimentos e teve a oportunidade aos 12 anos de começar a treinar. Só que ela era tão boa que quando ela tinha 14, ela passou a treinar com um dos maiores técnicos do país e talvez do mundo. Só que esse cara queria dela a absoluta perfeição, para ele ficar bem na fita. Essa moça treinava 16 horas por dia, sem descanso nos finais de semana e era na base da tortura. Outro dia, a ginasta brasileira Jade Barbosa, num podcast, falou que ela foi treinar com treinadores russos aos 13 anos e aos 17 ela voltou com os punhos praticamente destruídos, ou melhor, um punho praticamente destruído, desnutrida, com 15 pedras nos rins porque era proibido tomar água. Elas se pesavam 4 vezes por dia, era uma obsessão, e se tomasse água o peso aumentaria, então os técnicos proibiam. A Helena, obviamente, com esse nível de treinamento, com tantas horas de treino, vivia tendo lesões. Só que o técnico, ao invés de cuidar dela, xingava. Então falava que você não perde uma oportunidade de voltar a ser o nada que você era antes de me conhecer, que ela deveria estar feliz por ter saído daquela vida medíocre que ela tinha e agora ter tanta atenção, que ela deveria ser grata. E vem cá, quantas vezes você escutou que não existe emprego perfeito, que você tem tudo e por isso não tem motivo para ter depressão e ansiedade, que você deveria dar graças a Deus de ter um emprego neste país em que o desemprego é tão alto? Quantas vezes um chefe não falou para você que se você não estiver satisfeito, tem 5 pessoas saindo no tapa ali na rua para pegar o seu lugar e você aí reclamando? Eu ouvi a porta da rua serventia da casa e eu não ter saído por ela mudou minha vida completamente e me colocou no caminho do burnout. A Helena chegou num ponto que ela não sentia mais dor, assim, só quando a dor era muito absurda é que ela sentia. Ela tinha torções nos punhos, em outras articulações. A menina estava exausta e com a saúde cada vez pior. E não faziam nada por ela, só miravam no resultado. A única coisa que fizeram por ela foi dar um algodão embebido com amoníaco para ela ficar com ele entre os dedos enquanto fazia as apresentações, e quando a dor chegasse num nível absurdo e que começasse a atrapalhar a performance dela, para ela cheirar o amoníaco.
E a Helena se sentia muito responsável por trazer resultados para o país, porque ela sabia que, além das expectativas da nação em bater os Estados Unidos também na ginástica, a carreira do técnico dela dependia dos resultados que ela trouxesse. E você, quantas vezes você não deixou de pedir demissão, apesar de estar obrigado a acumular cargos, a trabalhar além do suportável, porque você não queria deixar a sua equipe na mão? Quantas vezes você ouviu, depois de burnoutar e ter que parar mesmo sem querer, que todo mundo está tendo que te carregar nas costas porque estão fazendo o seu trabalho além do deles e ficam te jogando isso na cara como se você tivesse programado uma saída só para ferrar com a vida deles? A Helena disse que quando ela ganhava, ela ficava super feliz e super apavorada ao mesmo tempo, porque ela sabia que aquele bom resultado iria fazer com que os treinos passassem a ser ainda mais fortes e ela simplesmente, gente, não aguentava mais. Ela era obrigada a treinar cansada, com lesão, machucada, deprimida, ninguém estava nem aí para ela, só para os resultados. Igual você, que mesmo vendo que está com problemas de saúde, física e mental, só está preocupado em não parar de trabalhar ou em voltar para a empresa. 9 em cada 10 burnoutados me falam que precisam voltar, que não podem parar, e só um desses 10 me fala que precisa se tratar. Pois um dia a Helena quebrou a perna treinando. E aí teve que engessar, né? Teve que ficar no hospital um tempo, fez uma cirurgia. E quando foram tirar o gesso, por ordem dos treinadores e não dos médicos, porque pelos médicos ela deveria continuar com a perna engessada mais um tempo, porque os raios-x estavam mostrando que ela não tinha se recuperado totalmente ainda. Ela implorou para os técnicos para que eles esperassem o tempo recomendado pelos médicos, mas claro que não esperaram. Tiraram o gesso, né, antes da hora, e no dia seguinte essa menina estava fazendo o mesmo treino que ela fazia quando quebrou a perna, na mesma intensidade. Quando saiu a convocação dos atletas que iriam para as Olimpíadas de Moscou, se eu não me engano, em 80, não colocaram o nome dela. Por quê? Porque sabiam a situação física em que ela se encontrava, pois o maldito técnico foi lá, convenceu todo mundo que ela tinha que ir, porque ela era a única que conseguiria bater a Nadia Comaneci, e a menina foi convocada. Ficou desesperada, porque ela queria, nessa altura, abandonar o esporte e descansar. Ela não tinha mais alegria, ela não tinha mais prazer em fazer aquilo. Ela não aguentava mais, ela não estava suportando mais. Agora, obviamente, ela não conseguia falar sobre isso com ninguém, porque falavam, imagina que absurdo, a menina era uma estrela, tinha todos os privilégios, né, olhando-se de fora, que alguém famoso poderia ter num país socialista. E assim, igual seus coleguinhas, né? Igual seus coleguinhas de trabalho, seus amiguinhos, para quem você não teve coragem de falar que não estava dando conta, porque você sabia que ia ouvir que estava de frescura, que o desemprego tá grande, etc, etc. Quando faltavam 2 semanas para as Olimpíadas, essa garota estava treinando literalmente dia e noite, a rotina de apresentação que ela ia fazer no solo, nas Olimpíadas, e o técnico resolveu incluir nessa apresentação que ela faria o tal do salto Thomas, que até ali só tinha sido feito por homens. Era um salto muito perigoso, assim, se não saísse perfeito, poderia virar uma tragédia. E esse técnico insistia para ela fazer, porque ele queria que ela fosse a primeira mulher a fazer o salto Thomas numa apresentação. Ela estava super insegura, ela chegou a sonhar que ela estava fazendo o salto e caía. Ela pediu para ele para não fazer. Ela falou, eu não estou me sentindo segura, eu não me recuperei totalmente, eu não sei se eu consigo fazer isso a ponto de garantir que vai ser perfeito e eu não vou me ferrar. O que você acha que o técnico falou? Daí 2 semanas antes das Olimpíadas começarem, ela foi fazer o tal do salto no treino, só que ela caiu errado, ela caiu de bochecha no chão e torceu o pescoço. E ela disse que quando ela caiu, a única coisa que ela sentiu foi um alívio imenso. E ela pensou, ai, graças a Deus, não vou precisar ir para as Olimpíadas. Só que a coisa foi muito feia e ela acabou ficando tetraplégica
Ela nunca mais conseguiu pegar um lápis na mão que fosse. E ainda teve que lutar para que o governo desse a ela algum tipo de auxílio financeiro para que ela pudesse se manter. Bom, obviamente a União Soviética escondeu essa informação de todo mundo, falou que ela não foi para as Olimpíadas porque ela não tinha se recuperado ainda da perna quebrada. Ela ficou meses no hospital até poder ir para casa. E o técnico nunca nem se deu ao trabalho de ir visitá-la, nem no hospital, nem na casa dela. Ele acabou indo trabalhar num outro país, nunca mais quis saber. Igual aos seus amigos, né? Que quando você burnoutou, desapareceram da sua vida porque você não era mais útil para eles. A Helena se sentiu super culpada pelo que aconteceu com ela. Olha como os relacionamentos tóxicos, sejam pessoais, sejam de trabalho, nos manipulam a um ponto de a gente achar que nós é que não estamos dando conta. A gente está lá com 4 cargos acumulados na nossa mão, dormindo 3 horas por dia, trazendo resultado, mas de alguma maneira maluca, a gente está lá achando que nós é que estamos fazendo tudo errado e ainda por cima estamos deixando as pessoas na mão. 2 anos depois, a União Soviética caiu e a Helena teve a oportunidade de contar o que tinha acontecido com ela, contar a história dela, porque até ali, gente, todo mundo estava achando que ela tinha amarelado, que ela tinha abandonado a ginástica, que ela tinha deixado o país na mão. Quando ela contou a história dela, ela disse o seguinte, abre aspas, eu não condeno e nem responsabilizo qualquer um pelo que me aconteceu. Eu fui burra, eu queria ser heroína, eu queria justificar a confiança que depositaram em mim. Gente, a culpa... O medo das consequências de se assumir como sendo uma vítima, de com isso acabar revelando quem foi o vilão da sua vida. Muitas vezes faz com que a gente acabe carregando o peso do burnout sozinhos. O burnout é um problema social, mas ele é colocado nas nossas costas, né? Assim como essa coitada dessa menina carregou sozinha o peso de tudo ter dado errado na vida dela, como se ninguém tivesse influenciado em nada, e nem feito provocado nenhuma circunstância para que ela se desse mal, como se tivesse sido tudo culpa e responsabilidade dela. Só lembrando aqui que o fato de você ter sido vítima e ter burnoutado não te exime da responsabilidade de resolver a sua situação, tá? De aprender a impor limites para que nunca mais te façam de gato e sapato e finalmente se curar. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo em que eu falo sobre a diferença entre culpa e responsabilidade e uma aula em que a gente fala sobre amadurecer como sendo o mais fundamental para sair de um burnout. Essa história é muito chocante e para mim mostra muito bem o processo de burnout que a gente passa, obviamente e graças a Deus com consequências menos trágicas, mas como a gente fica cego e iludido a respeito do papel que a gente está tendo naquilo e que as outras pessoas estão tendo. Quantas vezes a gente não acha que está tendo uma super oportunidade de trabalhar num lugar muito legal, de fazer uma coisa que gosta, ou de realizar um grande sonho que a gente tinha de estar numa situação, num lugar ou com alguma pessoa, e a gente com isso não se permite ver o quanto aquilo está fazendo mal pra gente, o quanto a gente está priorizando tudo menos a nossa saúde. E infelizmente, assim como ela, mas de novo, graças a Deus, com consequências menos trágicas, a gente só percebe quando o caldo entornou. Quando deu muito ruim mesmo. E quando a única coisa que a gente pode fazer a partir daquele ponto é trabalhar na nossa recuperação e na nossa cura, porque não dá mais para voltar atrás, o estrago já foi feito. É hora de você pensar se realmente tudo que você quer agora é voltar para o lugar que te adoeceu, é continuar trabalhando para mostrar para as pessoas que você é forte, ou se você deveria focar no seu tratamento, na sua cura, para mudar a sua relação com a opinião das pessoas, com o trabalho, com os resultados, começar a aprender a impor limites, quebrar nossas crenças, né, os nossos padrões de pensamento, de comportamento, para pelo menos pela primeira vez na vida você se colocar em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Até o próximo.